Olá! Nesta videoaula, iremos falar sobre gerenciamento de memória. Dentre os tópicos que iremos apresentar estão as funções básicas, alocação contígua simples, alocação particionada e a swapping. Então, sabemos que na memória principal residem todos os programas e dados que serão executados pelo processador, e que toda vez que deseja-se executar um programa residente na memória secundária, deve-se carregá-lo para a memória principal. Por isso, a organização e gerência de memória principal têm sido fatores importantes no projeto de sistemas operacionais, pois uma das maiores preocupações dos projetistas era desenvolver sistemas operacionais que não ocupassem muita memória e, ao mesmo tempo, otimizasse a sua utilização. Enquanto em um sistema monoprogramável, o gerenciamento de memória não é tão complicado. Num sistema multiprogramado, essa tarefa se torna crítica. É preciso gerenciar diversas aplicações, compartilhando a mesma memória física. O sistema operacional carrega os programas localizados no disco para a memória antes de executá-los. Como o acesso a disco, as operações de entrada e saída, é muito mais demorada que um acesso à memória, o SO deve procurar manter o maior número de dados e programas na memória principal. Suas funções básicas é manter o maior número de processos na memória, o swapping quando a memória acabar, a execução de programas maiores que a memória disponível, proteção contra acessos indevidos e o compartilhamento entre processos e threads. Continuando o nosso assunto, gerenciamento de memória, vamos falar agora sobre alocação contígua simples. A alocação contígua simples, ela foi implementada nos primeiros sistemas operacionais desenvolvidos. Porém, ainda está presente em alguns sistemas monoprogramáveis. Neste tipo de organização, a memória principal ela é dividida em duas partes. Uma para o sistema operacional, outra para o programa do usuário. Existe aqui um desenho para ilustrar a memória principal dividida em duas partes: sistema operacional e área para programa. O programador ele deve desenvolver suas aplicações preocupando-se apenas em não ultrapassar o espaço de memória disponível. Como antes foi dito, a memória principal ela fica dividida para sistema operacional e área de programa. O programador ele deve estar consciente que não deve ultrapassar o seu espaço, porque o outro espaço é o espaço do sistema operacional. O usuário tem controle sobre toda a memória principal, podendo ter acesso a qualquer posição de memória. Inclusive, ele pode alterar o sistema operacional. Alguns sistemas operacionais implementam proteção através de um registrador, que delimita as áreas do sistema operacional e do usuário. Então, ele quer dizer o seguinte, que mesmo com essa divisão já feita da memória principal para o sistema operacional e área de programa, pode ser que o sistema operacional invada a área do programador ou que a área do programador invada a área do sistema operacional. Então, para evitar esse tipo de coisa, foi implementada uma proteção através do registrador, delimitando e fazendo esse controle para que nenhum dos dois invada a área do outro. Dessa forma, sempre que um programa de usuário faz referência ao endereço da memória, o sistema verifica se o endereço está nos seus limites. Apesar de sua fácil implementação, o código reduzido à alocação contígua simples não permite a utilização eficiente do processador. Por isso que lá no início eu falei que alguns sistemas monoprogramáveis ainda utilizam. Por que monoprogramáveis? Porque eles realizam uma tarefa de cada vez.
Então existe uma limitação. Então, se você quer uma alta performance, você não vai usar esse método. Você vai usar outro método. Certo? Essa proteção. Há um registrador para não deixar o programa acessar a área do sistema operacional. O sistema operacional fica à vontade com suas operações. E a área do programador não invade o sistema operacional. Porque você imagina como seria. Iria travar sempre. A área do programador ia lá invadir o espaço do sistema operacional. E sempre ia travar. Porque ia faltar recursos de memória para o sistema operacional. Sim, historicamente, a memória principal sempre foi vista como um recurso escasso e caro. Apenas um usuário pode dispor desses recursos. Caso o programa do usuário não preencha totalmente, existirá um espaço de memória sem utilização, um escape, uma área de reserva. A princípio, os programas de usuário estavam limitados ao tamanho da memória principal disponível. Então o que é que acontece? Essa área de memória sem utilização é um espaço a mais, é uma sobra, porque é melhor que sobre do que falte. Mas na frente você vai ver que se faltar memória, não vai faltar. Que existe outro recurso para que você não fique tão limitado. Tem um problema aqui. Subutilização da memória, pois apenas o usuário tem acesso ao sistema por vez. Lembre-se apenas, um programa poderá ser executado por vez. Aqui tem a área de memória desperdiçada. Então esse desperdício ele é necessário. Alocação particionada. Os sistemas monoprogramáveis permitem que o processador permaneça ocioso e que a memória seja subutilizada até o término de uma operação de I/O, por exemplo. A multiprogramação vem para resolver este problema, pois enquanto aguarda algum evento, outros processos podem ser executados pela CPU nesse intervalo, sem a necessidade que o sistema permaneça parado enquanto há uma resposta do outro programa. Para a multiprogramação ser eficiente, é necessário que vários programas estejam na memória ao mesmo tempo. Daí a necessidade de uma nova forma de organização para a memória principal. Já é uma maneira mais sofisticada de gerenciar a memória. A alocação particionada pode ser estática ou fixa. O tamanho das partições é definido a priori, absoluta e realocável, e dinâmica. O tamanho das partições podem ser alterados dinamicamente. Vamos falar agora sobre o particionamento estático. Nos primeiros sistemas multiprogramáveis, a memória foi dividida em pedaços de tamanho fixo. Esses pedaços de tamanho fixo eram definidos no momento do boot. Eram definidos os tamanhos de acordo com os programas que seriam inicializados naquele sistema. No princípio, os programas só podiam ser executados em uma das partições, mesmo que outras estivessem disponíveis. Assim, gerava muita fragmentação, pois às vezes o programa não ocupava todo o tamanho todo o espaço e ficavam fragmentos disponíveis que não poderiam ser utilizados por outros processos. Este tipo de alocação recebeu o nome de alocação particionada absoluta. Já na alocação dinâmica, ele aumenta o grau de compartilhamento da memória, já que você pode, mesmo que o espaço não seja completamente utilizado, você pode colocar outro processo junto. E assim ele diminui o grau de fragmentação na memória, tornando a memória muito mais contínua do que do modo estático. Cada programa utiliza o espaço que é necessário, não é mais definido no boot, desde que esse espaço exista na memória, transformando em uma partição. Então acabou com a questão de os espaços serem definidos
Durante o boot, o programa define a quantidade de espaço que vai necessitar e esses espaços podem ser realocados de acordo com o que o sistema operacional for precisando, enquanto existir espaço disponível para isso. Agora vamos falar sobre swap. Swap. Mesmo com o aumento da eficiência da multiprogramação e particularmente da gerência de memória, muitas vezes um programa não podia ser executado por falta de uma partição livre disponível. A técnica swap veio para tentar resolver o problema da insuficiência de memória para todos os usuários. Em todos os esquemas apresentados anteriormente, um programa permanecia na memória até o final da sua execução. O sistema escolhe um programa residente, que é levado da memória para o disco, swap out, retornando posteriormente para a memória principal, swap in, como se nada tivesse acontecido. Basicamente, o sistema, quando ocorre uma falta de memória para executar um programa com mais prioridade, ele simplesmente escolhe um programa que está sendo executado, que tem pouca prioridade, ou que está pausado porque depende de uma operação de entrada e saída, ou por qualquer outro motivo, e move para o disco. E então, com esse espaço que é liberado, ele aloca outro programa que esteja com maior prioridade para ser executado. Então, após ele terminar o seu processo, ele vai transferir o processo que está no disco para a memória, como se nada tivesse acontecido. Aí ele mostra a imagem, o sistema operacional escolhe um programa, ele retira, coloca para o disco numa área livre que ele escolhe, para que esse programa que precisava ser executado, mas não tinha memória, possa ser executado. Depois que esse programa, o processo, termina de ser executado, ele transfere novamente o processo que estava em disco para a memória principal. Um dos problemas gerados pelo swap e a realocação dos programas é o loader relocável, que permite que um programa seja colocado em qualquer posição de memória. Porém, a realocação é realizada no momento do carregamento. No caso de um programa que saia e volte muitas vezes para a memória, é necessário que a realocação seja realizada pelo loader de cada carregamento. Torna o mecanismo ineficiente em função do tempo gasto para o carregamento. A melhor solução para este problema é a implementação de hardware dos computadores, MMU, para que permita a realocação seja realizada durante a execução do programa. Esse tipo de mecanismo é denominado realocação dinâmica. Ele mostra um dos problemas da swap, que é a questão da realocação. Como quando falta memória, ele precisa realocar do memória principal para o disco, ele precisa manter uma tabela dizendo qual foi o processo, o programa, de onde ele veio da memória e onde ele foi armazenado no disco, para que posteriormente ele possa ser trazido de volta. E essas realocações de disco para a memória consomem processamento e tempo, que às vezes torna ineficiente a swap, já que um programa com menos prioridade pode ficar sendo movido do HD para a memória principal várias e várias vezes até ser terminar sua execução. A realocação dinâmica é essencial para a implementação do sistema multiprogramável. Um conceito de swap permitiu o maior compartilhamento da memória e consequencialmente o maior throughput. E apenas mais um problema da swap é que, como ela usa o disco físico HD, que tem uma velocidade muito inferior à memória principal, geralmente essa operação de swapping toma desempenho da máquina, apesar dela ser muito eficaz para impedir que haja falta de memória. Também há um lado positivo muito grande, que perde desempenho na hora que fica fazendo essa troca, já que o HD tem uma velocidade de
gravação e leitura muito inferior à da memória principal. Enfim, chegamos à conclusão da nossa videoaula. Nós vimos uma breve introdução sobre o assunto, além do que alguns tópicos que nós vimos, como alocação contígua simples, alocação particionada e swap. Então vamos relembrar um pouco. Na alocação contígua simples, nós vimos que o sistema operacional é dividido da área de programação, área do programador. Isso foi utilizado nos primeiros sistemas monoprogramáveis e ainda é utilizado até hoje, mas com menos frequência. Então nós vimos que a evolução dela foi a alocação particionada. Já na alocação particionada, nós vemos que é utilizado com sistemas multiprogramáveis, que permite que, enquanto uma operação está pausada, outra pode ficar sendo executada no seu lugar. Assim, nós ganhamos mais desempenho com relação à alocação contígua simples, que só permitia uma operação por vez, e permitimos que ganhamos mais desempenho. Então, nós vemos que dentro da alocação contígua particionada, ela pode ser organizada de duas formas: fixa ou estática e dinâmica. Nessas duas formas nós vimos que a fixa surgiu com os primeiros sistemas multiprogramáveis, onde os espaços são fixos e são definidos no setor de boot, na hora que o sistema está sendo inicializado, de acordo com as necessidades dos programas que serão executados. Já na dinâmica, nós já vemos uma certa evolução, já que os sistemas ele faz essa alocação de memória de acordo com quando é necessário. Então os espaços não são mais fixos, é alocado de acordo com a necessidade do programa. Lógico, enquanto houver espaço na memória, ele continua alocando. Então, depois disso nós vimos sobre swap, que é a transferência de arquivos da memória para o HD. No momento em que a memória principal se encontra cheia, transfere-se processos para a memória secundária, ou HD, e então fica havendo essa troca, permitindo que não falte memória para executar um programa. Lógico que nós vamos perder muito do desempenho da máquina. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.